Bastou uma troca de coordenação dentro da Polícia Federal para metade do país suspeitar de interferência política. Talvez ela exista, talvez não, mas quando uma simples mudança burocrática já parece sinal de manipulação, o problema deixou de ser um governo específico, virou um defeito estrutural do próprio sistema. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Noiva Neurótica, escrito por Jason Schmutz, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Recentemente, a Polícia Federal decidiu transferir a coordenação dos inquéritos sobre fraudes no INSS para uma coordenadoria especializada em casos com tramitação nos tribunais superiores. Essa poderia ser apenas mais uma mudança técnica, mas ocorre enquanto investigações e quebras de sigilo atingem o filho do presidente da República. Lulinha, filho do presidente, atuava como sócio oculto de um dos operadores do esquema que desviava dinheiro de aposentados e pensionistas. A PF divulgou nota afirmando que a mudança foi concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações, uma vez que a SINC possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o STF. A declaração não foi suficiente para conter os questionamentos da oposição. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou que pedirá à Câmara a convocação do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para explicar a troca. Sóstenes foi além, abre aspas, quando Jair Bolsonaro tentou substituir um superintendente da Polícia Federal, houve reação imediata de setores políticos, da imprensa e até mesmo do STF, sob o argumento de defesa da autonomia da PF. Agora, diante da troca do delegado responsável por investigações ligadas ao filho do atual presidente, o silêncio de muitos chama atenção. Fecha aspas. O interessante aqui não é saber se houve ou não interferência política. Pode ter havido, pode não ter. O que chama atenção é que uma mudança administrativa rotineira tenha sido suficiente para gerar desconfiança imediata e generalizada. Quando qualquer mudança interna de um órgão federal passa a ser lida como uma possível manobra, é porque toda e qualquer confiança da população no governo já foi por água abaixo. A Constituição atribui à Polícia Federal competências que incluem apurar infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens e interesses da União, além de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A estrutura interna da PF prevê diretorias específicas para crimes organizados, corrupção, lavagem de ativos, crimes cibernéticos, inteligência policial e cooperação internacional. A coordenação de inquéritos dos tribunais superiores, para onde os casos foram transferidos, existe justamente para lidar com investigações que tramitam no STF e demandam protocolos específicos. Visto assim, a justificativa da PF para a mudança não é absurda. Não faz muito tempo, uma tentativa semelhante gerou uma das maiores crises do governo anterior, quando Bolsonaro demitiu o diretor-geral da Polícia Federal sem consultar o então ministro Sérgio Moro. Este deixou o governo em pronunciamento nacional, passou horas prestando depoimento e apresentou áudios, mensagens e e-mails que, segundo ele, indicavam que o presidente queria mais controle sobre as investigações. O escândalo foi tamanho que o STF abriu o inquérito número 4.831. O delegado indicado por Bolsonaro para assumir a direção teve a nomeação suspensa judicialmente, sob o argumento de que a PF não é órgão de inteligência da presidência. Naquele momento, setores da imprensa, do judiciário e da oposição reagiram com indignação, argumentando que a independência da polícia é condição para que investigações sejam confiáveis. Em uma democracia saudável, a instituição responsável por investigações criminais não pode funcionar como extensão do gabinete presidencial. Mas onde estão essas mesmas vozes agora? A troca na coordenação dos inquéritos do INSS, ocorrida enquanto se investigam pessoas próximas ao presidente, deveria estar na capa dos principais portais. Mas a mesma imprensa que se apresenta hoje como guardiã da democracia já apoiou a intervenção militar de 1964. E hoje acusa Bolsonaro de tentativa de golpe. Isso mostra que, no fundo, a moral da imprensa brasileira é seletiva e o discurso democrático só serve quando é conveniente para apoiar a narrativa do governo. Mas discutir o que a imprensa cobre ou deixa de cobrir é um desvio.
o caso revela algo mais profundo que nenhuma CPI vai resolver. Órgãos que dependem do governo acabam aprendendo, com o tempo, o que quem está no poder quer ouvir. Não necessariamente porque alguém tenha medo ou receba uma ordem direta, mas porque promoções, verbas, cargos de chefia e até investigações importantes passam em algum momento pela hierarquia. Quem trabalha ali aprende a sentir o clima político e muitas vezes ajusta o próprio comportamento sem que ninguém precise pedir explicitamente. Uma polícia não é realmente independente só porque ninguém deu uma ordem direta para interferir. Ela só é independente quando quem investiga não precisa se preocupar com consequências por mexer com gente poderosa. Se cargos, orçamentos, estrutura e decisões importantes continuam dependendo de quem está no topo do poder, essa independência acaba existindo mais no discurso do que na prática. No caso da PF, essa vulnerabilidade é antiga. A corporação está subordinada ao Ministério da Justiça. Seus cargos de direção são de livre nomeação presidencial e sua estrutura é mantida pela União, a mesma que pode estar sendo investigada. O conflito de interesses não mora na pessoa de nenhum diretor, mas no próprio desenho da instituição. Daí porque uma simples mudança de uma coordenadoria já basta para gerar desconfiança generalizada. O dano está feito antes de qualquer investigação provar ou refutar interferência. O Brasil não é caso isolado. A tensão entre o executivo e a independência investigativa é uma constante nas democracias contemporâneas, e os Estados Unidos oferecem o exemplo mais documentado dessa disputa. O FBI nasceu como um órgão técnico e neutro, imune às disputas políticas, mas a trajetória do ex-diretor do FBI, J. Edgar Hoover, mostrou um problema inerente a instituições estatais. Se a falta de autonomia pode criar uma polícia guiada pelo presidente, muita autonomia acaba por concentrar poder investigativo em uma única instituição estatal, criando os mesmos ou até mais riscos do que uma polícia controlada pelo executivo. Durante 48 anos, Hoover acumulou informações, influência e capacidade de coerção suficientes para usar o aparato estatal em benefício próprio e para perseguir adversários políticos, quase sem supervisão efetiva. As reformas posteriores tentaram reduzir esse problema com mandatos fixos e barreiras contra trocas políticas convenientes, mas o caso americano nos deixa uma lição. O risco não está apenas na interferência do governo na polícia, mas sim na própria existência de uma polícia estatal. Apesar disso, o caso americano mostra que há um conjunto de reformas que poderiam reduzir a vulnerabilidade política da PF sem transformá-la numa estrutura que não presta contas a ninguém. A primeira é a adoção de mandatos técnicos para a direção geral e para coordenadores responsáveis por investigações sensíveis. Mandatos fixos, com critérios objetivos de remoção, criam barreiras contra substituições convenientes, não eliminam a pressão política, mas a tornam mais custosa do que uma simples troca de rotina. A segunda mudança seria algo bem mais simples, criar regras claras e públicas para decidir quando um inquérito muda de setor dentro da Polícia Federal. Se todo mundo soubesse exatamente quais critérios justificam uma transferência, casos como o do INSS provavelmente gerariam menos suspeita. A terceira reforma é mais estrutural e mais difícil politicamente. Descentralizar competências investigativas que hoje estão concentradas na esfera federal, quando uma única instituição acumula a responsabilidade de investigar crimes políticos, corrupção, lavagem de ativos e infrações econômicas. A disputa pelo seu controle se torna extraordinariamente valiosa. O incentivo para capturar a PF é diretamente proporcional ao poder que ela detém. Espalhar melhor essas funções, dar mais independência aos órgãos de fiscalização e criar mecanismos para que uma instituição fiscalize a outra não vai acabar com a corrupção nem impedir totalmente a interferência política, mas pelo menos dificulta que uma única canetada ou decisão administrativa seja capaz de comprometer todo o sistema de uma vez. O que o caso americano revela para o Brasil é ao mesmo tempo encorajador e desolador. Encorajador porque demonstra que o problema pode ser mitigado, e desolador porque as proteções que os americanos construíram e que ainda assim viram ameaçadas, o Brasil sequer chegou a consolidar. Implementar qualquer uma dessas reformas exigiria um esforço político considerável. Instituições estabelecidas raramente defendem a redução da própria atuação, e parte da opinião pública, especialmente em momentos de crise, tende a pedir mais concentração de poder estatal. Embora a convocação do diretor da PF seja um passo na direção da transparência,
a medida terá pouco efeito prático, além do impacto político imediato. O diretor dará suas explicações, a oposição dirá que não está satisfeita, o governo defenderá a decisão e o ciclo continuará. O que ninguém vai debater nessa convocação é a questão que realmente importa. Por que o Brasil construiu um arranjo onde a troca de um delegado pode abalar a credibilidade de um governo inteiro? A Polícia Federal está presa num dilema sem saída. Dependência demais do governo abre espaço para interferência política. Independência demais cria um poder burocrático que não presta contas a ninguém. E qualquer tentativa de corrigir isso tende a criar um problema circular. Um órgão para fiscalizar a PF precisaria ser fiscalizado. Alguém teria que fiscalizar esse órgão. A cadeia não tem fim, porque estruturas altamente centralizadas tendem a capturar quem deveria controlá-las. O Estado não apenas falha em resolver esses conflitos, mas ele próprio os produz ao concentrar poder demais em instituições únicas. Esse problema jamais será resolvido dentro da lógica do Estado, pois é impossível haver justiça em um sistema inerentemente injusto. Por isso defendemos, antes de qualquer coisa, o fim do Estado e a implementação de uma sociedade de leis privadas, onde o policiamento e as investigações sejam ofertados como qualquer outro serviço. Só assim teremos instituições realmente justas e confiáveis. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!